presida não quer sentar para cá? Tudo certo? Boa noite aos presentes, boa noite, presidente, boa noite aos demais que compõem aqui hoje o plenário da Câmara de Sandovalina. Neste exato momento, 18 horas 50 minutos. Hoje atrasamos um pouco a audiência pública em relação a alguns probleminhas técnicos, mas que já foi resolvido. Boa noite ao munícipe de Sandovalina, que se faz presente aí nas redes sociais, através do Facebook, Instagram, que nos assistem nesse momento. Hoje estamos aqui para apresentar o evento de audiência pública para expor o presente projeto de lei que tramita aqui nessa casa a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027. Essa lei é a que dá a diretriz para a futura elaboração do nosso orçamento, que logo em breve tramitará também aqui nessa casa. Apresentamos também o convite em que foi publicado no site da Câmara, né? Esse convite está publicado no site da Câmara já há alguns dias, e convidando aí a você, munícipe de Sandovalina, a participar desses eventos, aonde o poder público, né, a Câmara, a Prefeitura, se faz, né, aberta ao diálogo, aberta a ouvir ao munícipe sobre as demandas do município, né, e consolidar com isso as políticas públicas de governo. E para que isso ocorra, né, terá que estar inserida nas peças de planejamento. Se não inseridas nas peças de planejamento, não há como o governo municipal executá-las, né? Por vias, há bairros que podem estar necessitando de uma galeria, necessitando de a instalação de uma praça, de um parque, enfim, necessitando de um recap, mas que por às vezes o munícipe que não comunica, né, a necessidade do seu bairro, a necessidade da sua localidade, e não informa, né, essa demanda, e acaba por vezes ficando fora do orçamento. E daí depois não tem como o prefeito executar isso dentro do orçamento. Então, se você, munícipe de Sandovalina, puder participar, mesmo que de forma online, ou presencialmente, ou enviando aqui para nós, no endereço da Câmara, um ofício, falando sobre a sua demanda, falando sobre a sua necessidade, a sua sugestão de governo, né? Então, dando início aí a nosso evento de audiência pública, que fala sobre a LDO para 2027. Pode mudar aí. A audiência pública ela é obrigatória a sua realização, que está prevista dentro do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no inciso 1, parágrafo único, que visa assegurar a transparência, né, que é o incentivo à participação popular para a elaboração dessa peça. E com essa dinâmica, né, da audiência pública, que ela não é deliberativa, ela é um evento de discussão entre o poder público e a sociedade, né? O artigo 48 da Lei de Responsabilidade, ela visa essa aproximação, né, a população com o poder público. Então, se faz hoje, né, o atendimento a esse artigo tão importante aí da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Pode mudar. Está aí na tela, né, o comunicado que a Câmara publicou no Diário Oficial do município, né? A audiência pública no dia 25 de junho, prevista para iniciar às 18h30, que versa, né, sobre o projeto de lei 010/2026, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2027, que tramita aqui nessa casa. Ok? A LDO, na sua elaboração, ela é fundamentada nas leis federais, como, por exemplo, né, a Constituição de 88, a Lei Complementar 101, a Lei 4.320 de 64, que é a lei mãe da contabilidade pública, né, a Lei Orgânica do município, com base também o Estatuto das Cidades, né, as instruções do Tribunal de Contas e as instruções do Tesouro Nacional, da STN. Então veja que a elaboração da LDO, ela não é feita de qualquer forma, né? Então a elaboração deste projeto de lei tem que ser à luz de todas essas leis, né, de todos esses instrumentos federais. Ok? Veja aí, apresentamos aí o organograma das peças de planejamento que existem no município, né? Todo município tem essas peças de planejamento. São 3. A primeira delas, que é a peça macro, né? O PPA, que tem uma vigência quadrienal, ou seja, de 4 em 4 anos. E essa peça orçamentária, ela traz o planejamento dos investimentos que serão feitos ao longo de 4 anos. Sabido que o PPA ele tem o início da sua vigência sempre um ano após o prefeito ter assumido a prefeitura, para que haja aí uma condição de, né, continuidade. Então, o ano passado, 2025, nós elaboramos um PPA, foi apresentado aqui a essa casa, tramitou nos seus ritos legais e foi aprovada e sancionada pela prefeitura. E está em vigência a partir de janeiro de 2026. E ela terá a sua vigência até 26, 27, 28, até 2029. A próxima eleição, sabemos que é em 2028, mas o PPA aprovado, o PPA vigente, né, ele tem a sua vigência até 2029. Então veja que vai pegar um ano da próxima gestão, para que essa continuidade persista, né? E para que não ocorra aquelas obras chamadas elefantes brancos, né? Que começa e não termina. Então, essa peça macro, PPA, ela visa essa importância. A LDO, por sua vez, é a peça que liga o PPA, que comunica o que está previsto no PPA para a lei do orçamento, que é a lei que vai executar todo o planejamento municipal. Então, a LDO ela tem a função de orientar como será executado o que foi previsto no PPA. Obviamente que na lei do orçamento contém também, né, as dotações orçamentárias em valores por estrutura, por setor que contém na nossa estrutura orçamentária. Ou seja, o setor da educação, o setor da saúde, o setor da assistência, né, enfim. Então, na LOA que nós vamos ratear, né, destrinchar o orçamento previsto lá no PPA. Ok? E com tudo isso, com a finalização da elaboração dessas 3 peças, que acontece, então, a realização aí das políticas públicas e programas de governo, né?
Então, aí, tudo que está dentro dessa política pública, tudo que está ali programado, né, dentro das prioridades que a Lei de Diretrizes oferece para a elaboração do orçamento, é que vai acontecer no caso do PPA nos próximos 4 anos. E no caso da LDO e da LOA, que tem o mesmo prazo de vigências, que é anual, no ano seguinte. Hoje, no caso, discutimos, né, a LDO, que vai dar as diretrizes para 2027. Ok? Pode mudar. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a lei que estabelece, como propriamente diz, as diretrizes das metas e as prioridades do governo para o exercício seguinte. É dentro da LDO que dispõe sobre o equilíbrio das receitas e das despesas, conforme preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, evitando, assim, um possível endividamento, né? E é na LDO também, que é a LDO, como já disse agora há pouco, que ela tem a vigência anual e é ela que orienta a elaboração da LOA. Ok? Quanto às disposições da LDO, nós fizemos vamos apresentar em slides, vários artigos que contém no projeto de lei e que nós entendemos que são importantes que a população tenha conhecimento, né, para que você, munícipe, tenha conhecimento do que está sendo discutido dentro dessa LDO, né? A importância que ela tem quando o poder executivo, a prefeitura, no caso, vai apresentar o projeto de lei do orçamento, ele vai ter que estar obedecendo todas essas diretrizes que nós vamos, de forma sucinta, elencar aqui. Então, nós vamos trazer à tona os principais artigos que contém o projeto de lei. Ok? Então, iniciando aí, vamos explanar sobre as disposições da LDO. Lá no seu artigo 1º do projeto de lei, versa, né, que ficam estabelecidas as diretrizes para o orçamento municipal de 2027. Elencando aí do inciso 1 ao inciso 7, né, as orientações gerais de elaboração, as prioridades que vão acontecer para o ano que vem, as metas e resultado fiscal em consonância com a trajetória, né, prevista nos anexos que acompanham a LDO, né, as disposições relativas à legislação tributária, as despesas com pessoal, as determinações da gestão financeira do município e também sobre emendas parlamentares. Ok? Então, esse é o que está previsto lá no artigo 1. No artigo 2, né, versa que a proposta orçamentária da LDO abrangerá os poderes legislativo e executivo, né, observados aí o objetivo da LDO, que é combater a pobreza, promover a cidadania, a inclusão social, buscar uma maior eficiência arrecadatória, oferecer assistência médica de atenção primária, odontológica, ambulatorial à população carente, prestar assistência à criança ou adolescente, promover o desenvolvimento econômico do município, apoiar estudantes do ensino médio e ensino superior e reestruturar os serviços administrativos. Isso é o que será discutido no artigo 2 da LDO. No artigo 3, versa que o projeto de lei do orçamento, que é a Lei Orçamentária Anual, o PL-LOA, será elaborado conforme as diretrizes que estão aqui neste projeto de lei, né? Respeitando a luz da Constituição, da Lei Orgânica, a Lei 4.320, todas aquelas leis que nós elencamos no início da audiência pública.
No parágrafo 1º do artigo 3º, diz que a lei orçamentária compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade. O orçamento fiscal, nele contém toda a estrutura do município, inclusive a educação, com exceção da saúde e da assistência social, que está inserido no orçamento da Seguridade Social, ok? E o orçamento de investimento, propriamente, como sugere o nome, o orçamento para investimento no município. No artigo 5º, versa que as unidades da administração direta, as unidades orçamentárias, ou seja, toda a estrutura que nós temos aqui no município, a Secretaria da Saúde, da Educação, da Assistência Social, de Obras, né, do Transporte, enfim, da Câmara, né, todos estes órgãos terão, aqui no artigo 5º, dizendo que terão que enviar ao Departamento da Contabilidade e Orçamento da Prefeitura as suas propostas para o orçamento do ano que vem até o dia 30 de agosto desse ano, até o dia 30 de agosto de 2026. No artigo 6º, versa sobre a mesma situação, incluindo aí a Câmara, né? Então, tanto a Câmara como os setores que nós temos na estrutura orçamentária nossa, terão que apresentar ao Departamento de Contabilidade e Orçamento, né, o seu orçamento para 2027, ok? Isso terá que ser apresentado de forma formulada, né? Ou seja, por escrito, né? Para que os departamentos responsáveis façam a devida inserção no orçamento, ok? No artigo 7º, versa que, para atender o artigo 4º, parágrafo único, o inciso D da Lei Federal 8.069, de 1990. Essa lei, ela disciplina sobre a aplicação dos recursos públicos em atenção à proteção da criança e do adolescente. E para que os municípios reservem, pelo menos no seu orçamento, 1% da receita corrente líquida, auferida no exercício anterior, né? Então, a Prefeitura, na proposta do orçamento que a Prefeitura vai apresentar, ela terá que demonstrar que houve dentro do orçamento essa reserva de 1%. No artigo 7º, no artigo 8º, perdão, versa que dentro da lei orçamentária deverá, conterá reserva de contingência equivalente a 1,5% também sobre a receita corrente líquida, né? Para que essa reserva de contingência faça frente às questões de riscos fiscais, conforme os anexos de riscos fiscais que acompanham a LDO. No artigo 9º, o projeto de lei versa que fixa um limite de 10% da despesa inicialmente prevista lá no orçamento, para fins de realização de transposição, remanejamento e transferências entre órgãos orçamentários. Ou seja, a Prefeitura, dentro do orçamento, fixará esse percentual para que, dentro da execução do orçamento, a Prefeitura possa transpor, remanejar as suas dotações, né, conforme as demandas, conforme as necessidades, né, até o limite de 10% do que foi previsto no orçamento, né? E, no artigo 10º, versa que, nos moldes do artigo 165 da Constituição, combinado aí com a Lei 4.320, a lei orçamentária definirá
percentuais para abertura de crédito adicionais suplementares. Então, essa definição do limite permissível para suplementação, ela será contida apenas na lei orçamentária, ok? Qual a diferença, né, entre a transposição, remanejamento e transferências em relação aos créditos adicionais? A transposição, remanejamento, transferências, ela visa transpor, remanejar dotação dentro da sua esfera orçamentária, ou seja, a saúde precisa suplementar uma dotação e ela tem saldo para isso dentro da sua esfera da saúde. Então ela pode tirar da onde ela tem saldo e remanejar, transpor para onde ela necessita, tá? Então essa modalidade de mutação orçamentária, ela vai fixar em 10% do total orçado, né? E a abertura de crédito adicional suplementar, ela visa aquela situação em que vamos tirar dotação da saúde e suplementar algo lá da educação, algo lá da assistência ou da garagem, enfim, ou vice-versa, uma verba que está vinculada ao setor do gabinete e nós vamos trazê-la para a saúde. Aí é suplementação, ok? No artigo 11, né, no artigo 11 versa sobre as questões de auxílios e subvenções. Dispõe o artigo que os auxílios e subvenções e contribuições serão submetidos às regras da Lei Federal 13.019 de 2014, que versa, essa lei, sobre as condicionalidades da entidade beneficiada. Então, essa Lei 13.019, ela foi criada com esse objetivo, né? Para que as entidades que vão ser beneficiadas devam atender várias questões, várias situações que contém na Lei 13.019 para poder receber o recurso público do município, ok? No parágrafo único ele diz: o repasse da entidade ao terceiro setor será precedido de lei específica. Então, para que o município repasse recursos públicos, seja para a PAI, seja para o asilo, seja para aquela entidade de Prudente, a Lumen et Fits, ou qualquer outra entidade, deverá preceder a autorização de lei específica à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101, que prevê isso lá no artigo 26. Né? E por expressa manifestação, olha aí, por expressa manifestação da assessoria jurídica do município e do controle interno da prefeitura, após visita no local de atendimento. Então, teria que, para que haja, né, essa condição de repasse por meio de auxílios e subvenções, né, o município terá que constatar a eventual existência dessa entidade, né, com visita no local onde existe a entidade. E, obviamente, obedecendo todas essas normas, ok? Pulando lá para o artigo 15 do projeto de lei, esse artigo ele traz o que a LDO está estabelecendo como vedações e proibições que não podem ocorrer na execução do orçamento, ok? Então, elencados aí do inciso 1 até o inciso 9, né, chamamos atenção aí, por exemplo, né, a promoção pessoal de autoridades e servidores públicos com recursos públicos, né?
é proibido, né? Ajuda financeira a clubes e associações de servidores. Isso também é vedado, né, ocorrer na execução do orçamento. Tendo em vista, como comentamos anteriormente, que existe uma regra, uma norma legal, uma normativa legal para repasses de recurso público, previsto lá naquela lei que eu comentei, a 13.019. E essa lei, ela prevê que, ela dispõe, né, não prevê, ela dispõe que clubes e associações não podem receber recursos públicos. E na LDO ainda veda também, né, pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que o subsídio do prefeito. Ou seja, dentro do quadro de servidores do município, ninguém pode obter proventos maiores do que o subsídio do prefeito. Ok? Veda também o pagamento de horas extras a ocupantes de cargo em comissão, distribuição de agendas, chaveiros, buquê, flores, cartões, cesta de Natal, entre outros brindes, né, à população em geral. Ou seja, a prefeitura, a Câmara não pode confeccionar brindes e distribuir à população. Isso é vedado. Pagamento de anuidade de servidores, em conselhos profissionais, como, por exemplo, a OAB, né, o CREA, o CRC. Então, a prefeitura, a Câmara, não pode pagar essas anuidades em favor dos seus profissionais que existem no quadro. E, por último, aí, né, o custeio de pesquisas de opinião pública, né? Existe a questão de pesquisa de opinião pública e existe a questão de pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação, ela é legal, ok? Inclusive tem legislação própria para isso. E é uma das matérias que hoje o Tribunal de Contas começará a averiguar, né, nas suas auditorias, se os munícipes se os municípios estão fazendo a sua pesquisa de satisfação frente à população no tocante à administração. E apresentar essas pesquisas para o tribunal e para a população, de um modo geral, em forma de publicação, né? Isso começará a ser abordado pelo tribunal tão logo aí. Então, é diferente. Pesquisa de opinião pública é uma, pesquisa de satisfação é outro assunto. Ok? Podemos passar aí? No artigo 17 do projeto de lei da LDO, versa sobre a questão da limitação de empenho. Diz lá o artigo: caso haja frustração da receita prevista no orçamento, né, e comprometimento dos esperados resultados, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Lá no parágrafo 3º, diz que a limitação de empenho e da movimentação financeira será ordenada pelos chefes do Poder Legislativo e Executivo, por ato de mesa ou decreto, respectivamente. Ok? Essa limitação de empenho, frustração da receita e tal, vocês lembram, não faz muito tempo, mas ainda está na memória de muitos, né? A época da pandemia, né? Então, que aconteceu aquela situação que o povo não podia sair, a questão de como era a epidemia. Então, aconteceu que o comércio não poderia abrir, as indústrias não poderiam trabalhar e tal, e isso afetou economicamente, né? Afetaria economicamente se a epidemia tivesse durado por mais tempo, né? Então, nessa peça orçamentária,
ela também prevê essa condicionalidade. E caso isso venha a ocorrer, Deus me livre e guarde, viesse a ocorrer, né, ela prevê mecanismos, né, para que o poder público faça a sua contenção de despesa em detrimento àquele momento de frustração da arrecadação por qualquer motivo que seja, né? Então, isso é uma matéria obrigatória que tem que estar prevista no projeto de lei, né, e faz parte do nosso planejamento, essa previsão. No artigo 20, dispõe que os atos de concessão ou ampliação de incentivo de benefício tributário que importem em renúncia de receita obedecerão o que está disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, dentro desse artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê as condicionalidades legais, né, para se promover uma renúncia de receita. Ok? No parágrafo único do mesmo artigo 20, diz ainda que excluem desses atos, né, dessa situação de renúncia, atos relativos a cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança. Ou seja, enquanto que às vezes a prefeitura vai cobrar um imposto e o custo, aquela cobrança não cobre nem o custo para se cobrar ela. Então, isso poderia ser anistiado, né, e não ser enquadrado como renúncia de receita. Ok? Bem como também, diz ainda aí o parágrafo 4º, que está fora da renúncia de receita, né, o desconto para pagamento à vista do IPTU, o conhecido refis, né? Então, o refis, ele não é um instrumento em que caracteriza renúncia de receita, mas tem que estar previsto aqui na peça orçamentária, ok? Vamos lá, Luciano. Acompanham o projeto de lei de diretrizes orçamentárias os anexos da LDO que são obrigatórios, previstos lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso, lá no artigo 23, ele elenca todos esses anexos, né, que fixa e prevê as metas fiscais e os riscos fiscais, ok? Atendendo, né, de forma transparente, de forma ampla, né, o que determina a LRF, ok? No projeto de lei da LDO, lá no seu artigo 24, ele já versa que o Poder Executivo Municipal poderá enviar projeto de lei ao Legislativo dispondo sobre as questões de alteração na legislação tributária, como, por exemplo, revisão e atualização do Código Tributário, revogação das isenções tributárias que contrariem justiça fiscal, revisão das taxas sobre serviços, atualização da planta genérica de valores, né, em municípios da nossa região, vários deles fizeram essa atualização da planta, o que, evidentemente, que atualizando essa planta, também atualiza o valor do IPTU, né? Uma vez que o valor venal atualizado dessa planta genérica, obviamente o imposto, como é sobre o valor venal, é onde vai alterar, né? Então, isso é uma matéria que o Tribunal de Contas também é alvo das próximas auditorias, né? Aqueles municípios que a sua planta genérica está desatualizadas, né, e que merece uma nova atualização, já né, em detrimento aí objetivando, né, não em detrimento, mas objetivando aí uma arrecadação perto da realidade, né, no tocante aí às
as cobranças de IPTU. Também poderá, nesse projeto de lei, ter lá um aperfeiçoamento do sistema de fiscalização e cobrança por parte do município, né? E a municipalização da cobrança do ITR. E também a revisão das taxas, né, que eu havia pulado aqui, a revisão das taxas sobre serviços. Então, tudo que é do âmbito da legislação tributária, o Poder Executivo poderá enviar a esta casa projetos dessa natureza. Mas para isso tem que estar previsto aqui na LDO. Ok? No artigo 25 do projeto de lei, versa sobre as questões e disposições das despesas com pessoal, né? Isso foca diretamente aí as questões dos funcionários, né? Então, neste artigo, dispõe que o Poder Executivo Municipal poderá, assim como o artigo anterior que fala sobre as alterações tributárias, poderá enviar um projeto de lei para o Legislativo dispondo sobre revisão ou aumento da remuneração dos servidores, concessão de adicionais e gratificações, criação e extinção de cargos, revisão do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria do serviço público, né? Obviamente que o envio desses projetos de lei requer que sejam acompanhados de devido impacto orçamentário e financeiro, como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok? E, por fim, né, a definição da LDO, que, em resumo, é a LDO que dará a direção, né, a elaboração do orçamento e as prioridades dos gastos com serviços públicos que serão colocados à disposição da população. Então, é uma peça de planejamento muito importante, em que, como foi explanado aqui, no bojo do seu projeto de lei, óbvio que nós, como eu expliquei no início, nós elencamos aqui os principais pontos da LDO, mas que esse projeto traz ainda assuntos de outras tantas naturezas, né? E que será tramitada e discutida aqui neste plenário pelos nobres vereadores, né? E, obviamente, colocada aí à disposição da população, certo? E, por fim, aí, nós pedimos, né, e suplicamos aí a população, aos presentes, que pudessem colaborar, né, na elaboração dessa peça tão importante, apresentando a sua sugestão, a sua opinião, no tocante aí ao desenrolar da tramitação dessas peças, né? Bem como eu disse no início, né, e frisamos bem, é um momento em que o munícipe pode apresentar, né, a sua necessidade, lá onde você mora, a necessidade de alguma alteração ou implementação dos serviços públicos, né, oferecida aí na educação, na saúde, na assistência social, na estruturação de obras do município. Então, é o momento de você, munícipe, poder participar da administração, apresentando essa sua sugestão. Ok? Então, nós encerramos por aqui esse evento de audiência pública, já nos despedindo, e esperamos, né, receber a vossa sugestão. Ok? Uma boa noite, até a próxima, e que Deus nos abençoe.